Nosso corpo é uma usina química, já que a todo momento inúmeras reações químicas ocorrem para nos manter vivos. Esse já é um motivo imensurável da importância do estudo da química. A química estuda a matéria, principalmente a matéria microscópica, já que reações químicas são basicamente rearranjo de átomos. A química está muito presente no nosso dia a dia, em todas as áreas. Está presente na agricultura, está presente na petroquímica, na manipulação de medicamentos, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias e muitas outras aplicações. Em resumo, seria impossível a sociedade ter atingido o atual estágio científico e tecnológico sem um estudo da química, que permitiu ao homem sondar as fronteiras do universo, deslocar-se na velocidade do som, produzir alimentos em pleno deserto. Em resumo, a química é vida. Com base nos experimentos realizados no século XVIII por Lavoisier e Proust, John Dalton propõe o primeiro modelo científico para explicar as estruturas da matéria em 1808. Ele desenvolveu diversas pesquisas sobre o comportamento dos gases e anunciou a chamada teoria atômica, retomando os princípios de Demócrito e Leucipo. Ele concluiu que os elementos eram constituídos de partículas, chamadas de átomos. Para Dalton, os compostos eram constituídos por átomos de mais de um elemento. Para ele, todas as reações químicas consistem em separação, combinação ou rearranjos de átomos, mas nunca na criação ou destruição deles. Com base em seus estudos, Dalton anunciou seu modelo atômico, também conhecido como modelo da bola de bilhar. Qualquer espécie da matéria é formada por átomos. Os átomos são partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos não podem ser transformados. As transformações da matéria seriam reagrupamento de átomos. O modelo atômico proposto por Dalton foi aceito por quase todo o século XIX. Entretanto, esse modelo não explicava as características elétricas da matéria. Para explicar tais características, o cientista J. Thomson realizou vários experimentos envolvendo as ampolas de Crookes, dispositivo criado por William Crookes, usado na experiência dos raios catódicos, chegando à conclusão de que átomo era divisível, possuindo cargas positivas e negativas. Ele descobre o próton e o elétron, suas cargas, massas e a relação entre elas, mas ele ainda não tem noção de quantidade. Para Thomson, o átomo era um fluido de núcleo, de carga positiva, incrustado de elétrons, de carga negativa. Esse modelo ficou conhecido como modelo de pudim de passas. O modelo de Thomson e Dalton foi contestado por Rutherford, que ao bombardear partículas alfa em uma fina lâmina de ouro, percebeu que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvio em sua trajetória, e algumas partículas sofriam desvio em número muito pequeno, que cochicheavam na lâmina e voltavam. Por meio desse experimento, Rutherford concluiu que a lâmina de ouro não deveria ser formada por átomos maciços e propôs para sua constituição uma estrutura descontínua da matéria, baseando-se na estrutura do sistema solar, a qual ficou conhecida como modelo planetário. Dessa maneira, o átomo seria constituído de um núcleo centralizado muito pequeno, denso e carregado positivamente, rodeado por uma região grande, onde estariam girando os elétrons em órbitas circulares. Essa região foi chamada de eletrosfera. Mas em 1932, Chadwick descobriu a terceira partícula subatômica, o nêutron, e o modelo de Rutherford sofreu uma pequena alteração, em que o núcleo não era composto apenas de prótons, mas de nêutrons também. O modelo de Rutherford foi muito combatido, porque, segundo a mecânica clássica, toda partícula carregada em movimento emite energia em forma de ondas eletromagnéticas. Sendo assim, o elétron girando em torno do núcleo deveria perder energia, caindo sobre o núcleo. Mas não é isso que ocorre, então é necessária uma explicação sobre esse fato. Foi quando, em 1990, o físico alemão Max Planck, em um trabalho sobre radiação, propõe um novo conceito na física, a quantização de energia. Planck diz que a energia não é contínua. A radiação era emitida e absorvida em pequenos pacotes de energia, o quanta, plural de quantum. E esse é o princípio da física quântica.
Baseando-se em estudos do espectro de hidrogênio e também nos estudos de Planck, Niels Bohr propôs um aperfeiçoamento do modelo atômico de Rutherford, criando os seguintes postulados. Os elétrons nos átomos descrevem sempre órbitas circulares ao redor do núcleo, são os chamados níveis de energia. Cada um desses níveis apresenta um valor determinado de energia, que seriam estados estacionários. Os elétrons só podem ocupar os níveis que têm determinada quantidade de energia, podendo saltar para um nível mais externo desde que absorva uma quantidade bem definida de energia, que seria o quântum. Ao voltar ao nível mais externo, o elétron emite um quântum de energia, na forma de luz, de cor bem definida, ou outra radiação eletromagnética, o fóton. Existem 7 níveis bem definidos de energia, as quais ele chamou de camadas eletrônicas, em que os elétrons podem ter órbitas estáveis. Esses níveis são designados pelos números quânticos principais, que vão de 1 a 7 e são simbolizados genericamente pela letra N, e associados aos níveis de energia dos elétrons, designados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. O modelo de Niels Bohr foi apenas o primeiro passo no desenvolvimento de um modelo muito mais abrangente, que seria o modelo quântico. Einstein, assim como Planck, estudou a quantização de energia e usou esse conceito para explicar o efeito fotoelétrico, que seria quando uma superfície metálica é iluminada por luz de frequência adequada, ela emite elétrons. E um quantum de energia de luz foi denominado fóton. O efeito fotoelétrico possui diversas aplicações tecnológicas, como, por exemplo, transmissão de imagens animadas pela televisão, cronometragem, dispositivos de segurança que ligam e desligam automaticamente, máquinas fotográficas digitais e muitos outros exemplos. O efeito fotoelétrico descrito por Einstein deu forte suporte ao pensamento de que a radiação eletromagnética consistia em fótons que se comportavam como partículas. Por outro lado, haviam outras evidências de que a radiação eletromagnética se comportava como onda. Um exemplo seria a difração. Foi então que Louis de Broglie e outros cientistas afirmaram que os elétrons, assim como a luz, possuíam um comportamento dual. Em determinadas condições se comportavam como partícula, mas em outras condições como onda. De Broglie então afirma que essa dualidade onda-partícula poderia ser aplicada a todas as partículas da matéria. Ele cria então o conceito ondas da matéria, para descrever essas características ondulatórias das partículas materiais. O físico alemão Heisenberg concluiu que esse comportamento dual da matéria criava uma limitação em como seria possível definir a posição e a velocidade de um elétron. É então que surge o princípio da incerteza. Não se pode saber ao mesmo tempo a velocidade e a posição exata de um elétron, porque ao contrário do que dizia Bohr, os elétrons não estão em órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, mas eles formam uma espécie de nuvem, onde vibram como se fossem uma onda. Nessa nova abordagem, qualquer tentativa de definir precisamente a localização de um elétron é abandonada. Então começa-se a falar em probabilidade. O físico teórico austríaco Schrödinger, assim como Heisenberg, acreditava no princípio da incerteza e que a posição do elétron era determinada por probabilidades. Foi então que, através de muitos cálculos relacionando a natureza da partícula, a massa, a carga e a energia do elétron, calculou a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron, que chamou de orbital. Para descrever o orbital, são aplicados 4 números quânticos, que caracterizam os elétrons: o principal, o secundário, o magnético e o spin, sendo que cada elétron dentro do átomo possui seu número quântico específico. Apesar das pessoas não perceberem, a física quântica está muito presente na nossa vida, a todo momento. Ela nos traz mais qualidade de vida, traz conforto, comodidade, traz segurança e muito desenvolvimento tecnológico. Como, por exemplo, na geração de energia através de usinas nucleares, ressonâncias magnéticas, tratamento de câncer através da medicina nuclear. Exatamente. Ela também é utilizada na fabricação de computadores, de televisões, de lâmpadas de LED, dispositivos de segurança que abrem e fecham automaticamente e outros exemplos também. Que só são possíveis graças ao desenvolvimento dos modelos atômicos.